Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a revisão para a prova bimestral do segundo bimestre. Exercício 1. Dê a definição de função polinomial de primeiro grau, explique o significado de cada um dos coeficientes da função e indique como é seu gráfico. Então, função polinomial do primeiro grau é do tipo y igual a f de x, que é igual a x mais o b. Ó, primeiro grau. O expoente é 1. Com a diferente de zero, porque se aqui for zero é só um número, uma variável, né? Não é uma variável, não está em função de x. O gráfico é uma reta. B, coeficiente B é onde corta o eixo das ordenadas, tá? Então, se eu tenho aqui o eixo y das ordenadas e o eixo x, o B você pode cortar aqui ou abaixo do eixo OX, certo? E onde corta o eixo das ordenadas. E as raízes é x igual, ó, se você isola ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, o x é menos b sobre a, é onde corta o eixo x. Aqui nós vamos ter a raiz, e é uma raiz apenas, só uma raiz, tá? Porque a função é do primeiro grau. O 2, dê uma função, definição da função polinomial do segundo grau, explica o significado do coeficiente c da função e indique como é seu gráfico. Então, ela é do tipo f de x igual a x quadrado, ó. O expoente é 2, segundo grau, mais bx mais c com a diferente de zero, porque se a for zero, nós temos uma equação do primeiro grau, ok? O c é onde corta o eixo y. E o gráfico é uma parábola de concavidade para cima ou para baixo, depende do valor do delta, do discriminante, depende do valor do A, quer dizer, se o A for maior que zero, a parábola é para cima, se o A for menor que zero, a parábola é para baixo. As raízes, se existir, depende do valor do delta, a gente já vai falar sobre isso, e se usa a forma de Bhaskara ou qualquer outra faturação, soma e produto para achar as raízes de uma equação do segundo grau. 3. O número de zeros de uma função depende do delta, o discriminante, tá? De uma função do segundo grau. Responda. Para delta maior que zero, a função admite quantas raízes? 2 raízes reais e distintas. B. Para delta igual a zero, a função admite quantas raízes? 2 raízes reais e iguais, a chamada raiz dupla, 2 raízes iguais. Para delta menor que zero, a função admite quantas raízes? Não existe raiz, a x não pertence aos reais, tá? A raiz não pertence aos reais, então o que acontece? Não existe x1, nós vamos ter um conjunto vazio. Um conjunto vazio. Não se esqueça que isso que eu fiz era o zero, então isso não pode. Conjunto vazio é assim ou assim. Uma torneira com vazão constante de 15 litros. Então, vamos pegar aqui, vazão 15 litros é a constante, K, por minuto. Despeja água em uma piscina inicialmente vazia, cuja capacidade é de 6.000 litros, então o volume da piscina é 6.000 litros. Suponhamos que V seja o volume da água da piscina em litros após um tempo T em minutos, contando a partir do momento da abertura da torneira. Obter a lei que expressa V em função de T e determinar em quanto tempo a piscina estará cheia. Então, volume é diretamente proporcional ao tempo, né? Porque quanto mais tempo, mais vai encher a nossa piscina, então o volume é diretamente proporcional, então é K vezes T. Como o K é 15 litros por minuto, então o volume vai ser 15 vezes T. Essa é a lei de formação. Determine quanto tempo vai demorar para encher a piscina, então nós vamos ter volume igual a 6.000. Então, substituindo V é 6.000 igual a 15T, 15 está multiplicando, divide, então tempo é igual a 400 minutos, ok, pessoal?